Professor, na sua visão, está mais para uma bomba ou para um traque? Marcos, eu acho que, bom, vou tentar falar da minha visão, não é? Eu prefiro ficar com aquilo que nós temos na Constituição e nas leis, de maneira clara. Eu acho que isso é um episódio sem maior importância, um episódio localizado. Evidentemente, há alguns pontos a serem esclarecidos, mas eu acho que é um episódio sem maior importância, repito, né, do ponto de vista daquilo que nós podemos ver da Constituição. O primeiro aspecto é que a Justiça Eleitoral ela é uma das justiças especiais e nessa condição ela não é autônoma, no sentido de que a formação dos seus quadros é transitória, tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto nos tribunais regionais eleitorais, e ela não dispõe de uma magistratura própria. Os juízes estaduais, em determinadas comarcas, é que exercem a atividade da jurisdição eleitoral, especialmente durante o período eleitoral. Nessa condição, é a Constituição quem determina que o Tribunal Superior Eleitoral será formado por 7 ministros, 3 dos quais são do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 juristas indicados, e todos, claro, possuem mandato de 2 anos, né, podendo, no caso dos juristas, serem reconduzidos por mais 2 anos. Assim também, nós temos essa simetria constitucional no âmbito dos estados, obedecido, claro, à existência da mais alta instância estadual, que são os tribunais de justiça. Nessa condição, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, é ministro, claro, do Supremo Tribunal Federal e nessa condição tem a relatoria dos inquéritos da fake news, tem a relatoria dos inquéritos das milícias e agora dos atos antidemocráticos. É impossível se exigir do ministro que o que ele soubesse no Tribunal Superior Eleitoral, ele ignoraria no Supremo Tribunal Federal. Isso não tem o menor sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, relativamente à suspeição que está se arguindo agora, a suspeição ou a impossibilidade, a ilegalidade de um ministro ser investigador e julgador ao mesmo tempo, e isso já foi discutido nesses inquéritos. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, ele não funciona como investigador na medida em que ele determinou a investigação, a Polícia Federal fez a investigação, determinou o parecer do Ministério Público, o parecer do Ministério Público foi produzido em todos esses inquéritos. Óbvio que ele não tem como ignorar o que ele sabe no Tribunal Superior Eleitoral daquilo que ele sabe no Supremo Tribunal Federal. E se isso está nos autos, não há que se falar em prejuízo à ampla defesa com os recursos a ela inerentes. A única coisa o único aspecto que nós devemos observar é se o produto destas conversas internas ao Poder Judiciário foram pagados os autos e, se foram pagados os autos, como já está comprovado, foi aberta a fase de manifestação das respectivas defesas para enfrentar e se manifestarem sobre esse assunto. E, por fim, nós temos o artigo 41 da Lei Eleitoral, a Lei 9507, que estabelece o poder de polícia aos juízes eleitorais. Portanto, nessa condição de juiz eleitoral, principalmente no pleito de 2022 presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, ele tem a inteira liberdade para determinar a abertura de diligências e investigações. Então, eu, sinceramente, não vejo, né, como disso se possa fazer, nem tampouco algum fundamento para um pedido de impeachment do presidente, do ministro, perdão, perante o Senado Federal, e nem tampouco eventual nulidade. As afirmativas, né, de que nós temos uma nova Vaza Jato, eu também acho mais complexas de serem confirmadas. Na Operação Lava Jato, nós tínhamos o Poder Judiciário em conluio com o Ministério Público. Nós tínhamos o Ministério Público agindo à margem da lei na medida em que, por exemplo, se comunicava com autoridades internacionais sem que isso obedecesse o trâmite que existe na legislação brasileira, de que, evidentemente, a União Federal, como pessoa jurídica de direito internacional público, é quem representa, para pedidos judiciais e cooperação internacional em acordos firmados, o Estado brasileiro. Então, eu não vejo como se possa comparar uma coisa com a outra, na medida que o que nós temos agora é no âmbito do Poder Judiciário.